Fala família do Arquivo da Rodada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Diogo Gonçalves, historiador e apaixonado por futebol. Bom, família, Brasileirão chegou ao fim, finalmente, ou infelizmente, né? Pra gente que vai ficar aí sem o Brasileirão durante um mês e meio, mas logo logo tá voltando, graças a Deus. Nada mais justo do que a gente pegar e fazer uma análise aí de cada clube durante a competição, tá? Então, vamos fazer essa análise. Não é uma análise tão aprofundada, porque os dados que eu estou utilizando são os dados que estão na tabela, né? Os dados que a gente tem ali livre, a gente não tem acesso a dados internos de cada clube, mas para fazer uma aferição bem aprofundada, precisaria disso. Perfeito, família? Então, dado o aviso, sem mais delongas, deixa o like, se inscreva, vai ajudar demais, beleza? E bora pro vídeo. Bom, família, nada mais justo do que iniciar começando com o Internacional, né? Abel Braga, Salvador da Pátria Colorada. Família. Depois de 2 jogos aí, quem diria o Abel conseguiu livrar o Inter do rebaixamento, ainda dependendo de outros resultados, o que é mais incrível, né? Sempre dizem aí que um bom campeão também tem uma boa dose de sorte, e com o Abel não foi diferente, ele conseguiu um feito histórico aí para a torcida colorada e conseguiu manter o Internacional na Série A do Brasileirão, né? Sensacional, o pessoal já estava comentando, vamos fazer uma estátua, um busto, algo do tipo. E tem muito jornalista falando que não precisa, que não sei o que, é exagerado demais. O cara deu Libertadores, o cara conseguiu o Mundial pro Inter, 2006, se não me engano, né? E agora conseguiu livrar o Inter do rebaixamento. Na minha humilde opinião, se a torcida quer e o clube deseja, tem que fazer mesmo. Homenageia, agradeça e pronto. E dane-se o resto, né? O que importa é o sentimento, é a paixão aí dos torcedores. Então, parabéns pro Abel aí pela imensa conquista que ele conseguiu neste domingão, né, em manter aí o Inter na Série A do Brasileirão. Dados os devidos créditos aí ao Abel, né, vamos dar uma analisada também nos números do Internacional. A gente sabe que ele não tem nada a ver com isso, ele assumiu nos últimos 2 jogos, mas pelos dados aqui da tabela, dá pra gente ver o que pode ou não ser melhorado, tá? Vamos iniciar primeiramente aqui, né, da pontuação, 44 pontos, 38 jogos, 11 vitórias, 11 empates e 16 derrotas. É bastante derrota, né, família? 44 gols marcados e 57 gols sofridos, né? Menos 13 de saldo, 16º colocado. Né? É uma campanha ruim, sem sombra de dúvidas, para um clube que estava no mata-mata da Libertadores. Não faz o menor sentido, né, ter terminado o Brasileirão com esses dados, né, com esses números. Não faz o menor sentido. Precisa ser feita uma análise, né, uma apuração bem aprofundada no Inter para entender o que ocorreu. Né? A gente sabe que teve ali a janela de transferência no meio do ano, mas precisa entender de fato o que aconteceu para o Inter ter decaído tanto assim, tá? Porque não era para ocorrer com o elenco que tem, tá? 57 gols sofridos aí é muito gol sofrido. É quase o número ali, 15, 20 gols a menos só do que a pior defesa do Brasileirão. Então a gente vê que o principal problema do Inter aí foi a defesa, né? Então vai ter que dar uma analisada, pegar jogo por jogo, fazer essa aferição para ver se é um zagueiro, se foi o esquema tático, se é o goleiro, o que de fato está trazendo esse problema para o Inter, o que de fato está causando, né, o Inter ter sofrido tantos gols. Então é importante isso, né, família? O Inter tem pouco tempo, né? Daqui um mês e 3 dias já vai começar o estadual. Então tem um mês e 3 dias aí para resolver esse problema, principalmente no fator defensivo, tá? E no fator ofensivo também precisa melhorar um pouco, só 44 gols em 38 jogos. É um pouquinho mais do que um gol por partida, mas é muito pouco mesmo, né? Teria que ter ali, se tivesse uns 52, 55 gols ali, estaria bacana, né? Mas 44 é muito pouco, né? E a gente vê ali, né, a quantidade de empates foi muito, né? Muito empate, 11 empates. Então isso também prejudicou bastante o Inter aí e fez com que ele sofresse até o último segundo aí do Brasileirão esse ano. Beleza, família? Terminando o Inter, vamos passar pro próximo, que é o Mirassol, é claro, né? A sensação do momento aí. Rafael Guanais, cara que fez esse clube performar dessa forma aí durante o Brasileirão de 2025. Conseguiu vaga na Libertadores e deixou todo mundo de boca aberta, né? Não tem o que falar desse clube, né? Sofreu apenas 39 gols. E marquem isso daqui, porque daqui a pouco a gente já vai falar de um dos clubes que foi rebaixado, que também praticamente sofreu o mesmo número de gols. Mas olha a quantidade de gols que eles marcaram, 63. Então é uma campanha invejável para um clube que não tem orçamentos ali de 500, 600 milhões, né? 400 milhões. Um trabalho excepcional. Então, já saiu aí, o Guarani já foi renovado com o Mirassol, mas
vai ter que segurar o elenco, vai ter que melhorar salário, agora tem Libertadores, vai ter que reforçar o time. Então, o Guanais vai ter que mexer com cuidado aí no clube para não prejudicar o trabalho, né? Porque ele já fez. Então vai ser mudanças cautelosas ali, podemos dizer assim, para melhorar mais ainda aí o time do Mirassol, beleza? Não tem muito do que falar, porque fez muito gol, tomou pouco gol, né? Apesar de 39, dá mais ou menos ali uma média de pelo menos um por jogo, né? Então também tomou uma quantidade grande aí de gols, mas foi o quarto colocado no Brasileirão, tá na Libertadores. Então, o que importa é o resultado final também, né? Mas tem esse fatorzinho aí, talvez melhorar um pouco mais o setor defensivo ali, já vai ajudar bastante o Mirassol a performar mais ainda, né? Beleza, família? Vamos passar pro próximo, então? Nosso próximo aqui, tá baixando minha câmera, vai ser aí o Vasco da Gama, né? O Vascão aí, o gigante da colina. Terminou em 14º colocado, não pegou Sul-Americana, 45 pontos, 13 vitórias, 6 empates e 19 derrotas, né? Esse é um número que assusta bastante, tá? Mas outro fator que assusta bastante é a quantidade de gols marcados. É quase a mesma quantidade de gols que o Mirassol, 55 gols, né? E outro fator que assusta muito é a quantidade de gols que tomou, 60 gols, né? É um dos clubes que mais tomou gol. E uma das defesas mais vazadas, né? Menos 5 de saldo ali. E não dá para entender, é meio bipolar, né? O Vasco, porque a gente consegue ver que tem condições, é um clube que tem condições de brigar lá em cima, e mesmo assim estava na parte de baixo. A gente sabe que o principal problema do Vasco, olhando por esses dados, tá, família? Né? Quem sou eu para ficar apontando o dedo? Olhando por esses dados aqui da tabela, é a defesa. Se eles tivessem sofrido ali 20, 30% a menos de gol do que eles sofreram, né? Que seria ali uma média ali, vai 20% que se fosse de gols a menos que eles tivessem sofrido, eles estariam ali basicamente em oitavo, sétimo colocado, né? Com esses 20% de gol, né? Que daria uns 12 gols a menos, né? Então, o principal problema do Vasco aí, na minha análise aqui, observando só os dados da tabela, é a defesa. Precisa ajeitar ali a defesa, precisa ver onde está o problema de fato para conseguir resolver esse problema. Beleza, família? Sem isso, né? Tirando essa questão aí, na questão do ataque, eu acho que tá muito bom, 55 gols feitos, tá? É, então, alguns acertos ali, esporádicos talvez, ou mais cirúrgicos, podemos dizer assim, em algumas partes, para melhorar um pouquinho mais, mas, né, o principal problema do Vasco foi a defesa, né? O Vasco tem jogo importante essa semana, primeiro jogo ali das semifinais da Copa do Brasil, então o Diniz aí precisa corrigir isso o mais rápido possível. Ninguém tem dúvidas do que o Diniz é um excelente técnico, né? Então o problema é só encontrar o problema, né? O problema é só encontrar o problema. Basicamente isso. Beleza, família? Vamos passar pro próximo? Atlético Mineiro, tá aí, nosso finalista de Sul-Americana, que infelizmente não ganhou nada esse ano aí também, né? Título aí. O São Paulo ele deu uma melhorada no Galo depois que assumiu, sem sombra de dúvidas. Mas não foi o suficiente, talvez não tenha tido tempo suficiente, né? Não tem nem como a gente falar, esses dados aí é tudo só do São Paulo, não tem como, né? Tinha o Cuca antes ali, é... mas não sofreu tanto gol assim, né? 44 para 38 partidas, até que tá ok, mas dá mais de um gol por partida, a média. Só que o ataque tá ruim, né? 43 gols feitos ali em 38 jogos é muito pouco mesmo. Mesmo estando ali com menos um de saldo, o principal problema do Galo esse ano, com certeza, foi o ataque, né? Isso porque tem o Hulk, né? Mas não tem só o Hulk para resolver o problema. Até porque o Hulk já tá quase os 40 ali, né? Se já não tiver nos 40. Então, o principal problema do Galo esse ano aí, olhando esses dados, família, foi o ataque, tá? Então, o São Paulo provavelmente já deve ter identificado isso e provavelmente vai conseguir resolver, né? Podemos dizer que resolveu porque meteu 5 no Vasco aí na última rodada. Foi no Vasco, né? Enfim, né? Fez um bom jogo aí, conseguiu reduzir bastante esse saldo aí para menos um. Beleza, família? Vamos seguindo porque tem muito clube ainda pra gente falar. Bom, família, o próximo da vez é o São Paulo, aí com o Crespo. Parecia ali, depois que ele assumiu, que tinha ligado o foguete, chegou a manter ali 5, 6 jogos de invencibilidade, né? Empate, 5 vitórias, e estava indo bem. E depois desandou também. É um problema meio que parecido com o que ocorreu com o Internacional,
Parece que depois que foi eliminado ali da Libertadores, deu uma decaída muito grande. Parece que o time perdeu o ânimo e isso influenciou muito no Brasileirão, né? Mesmo assim, ainda se mantém em oitavo colocado. Conseguiu terminar, né, na oitava colocação. Tá aí à mercê de uma pré-Libertadores ou não, dependendo ali de quem vencer a Copa do Brasil, certo? Já que tem Cruzeiro, tem Fluminense ali. Cada um está em um lado da tabela, né? São os dois melhores times atualmente que estão na Copa do Brasil. O Cruzeiro terminou em terceiro, o Fluminense terminou em quinto e o Corinthians ali terminou em 13º, 12º, 13º, né? E o Vasco 14º. Então, se formos olhar por esses dados aí, talvez ou o Fluminense ou o Cruzeiro seja campeão aí, mas não dá para bater o martelo, já que de um lado é Fluminense e Vasco, é clássico, não dá para saber o que vai acontecer, e do outro é Cruzeiro e Corinthians, os dois são clubes imensos, então não dá também para bater o martelo de quem vai vencer ou não, né, família? Mas a gente está aqui para falar de São Paulo, né? São Paulo garantiu aí sua vaguinha na Sul-Americana e se tudo der certo aí, provavelmente consiga uma vaga ali na pré-Libertadores para ver se vai ou não ali conseguir disputar a Libertadores, tá? 51 pontos, 38 jogos, 14 vitórias, 15 derrotas, 43 gols marcados e 47 gols sofridos, menos 4 de saldo. Aqui, né, mesmo tendo o Luciano ali, mesmo tendo. Não, o São Paulo não tem um ataque tão ruim assim, não tem um ataque ruim, não vejo um ataque que seja ruim, né? Mas, mesmo assim, não conseguiu fazer gols. Né? 43 gols aí durante os 38 jogos é muito pouco gol. Sofreu relativamente poucos gols também, 47. Mas se tivesse sofrido ali 20, 30% a menos de gols, né, teria almejado posições mais altas, tá? E esse é um detalhe importante. Vocês podem perceber, família, que a maioria, né, dos clubes eles estão falhando justamente na defesa. Né? A defesa é que está sendo aí o principal problema dos clubes. Né? E é algo que a gente já vai falar quando for falar do Flamengo, tá bom? É que nem a gente falou ali do Mirassol, que sofreu poucos gols, né? Então, isso foi crucial para garantir a Libertadores para eles ali e garantir a quarta colocação. Né? Vamos seguir aqui, família. Então, o principal problema aí, na minha visão, aqui para o São Paulo foi o setor defensivo e um pouco ali o setor ofensivo também. Eu achei 43 gols, muito pouco também, tá? Vamos seguir? Vamos falar do Vozão aí um pouquinho também, família. Né? Quem diria aí que o Vozão seria rebaixado? A gente começou a. Em um vídeo passado, eu comecei a visualizar, talvez, esse rebaixamento, porque as últimas 4 rodadas era contra o G4, né? Mirassol, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, e mesmo assim, né, o Ceará, eu tenho certeza que o Léo, ele tinha isso em mente, e ele não queria ter ficado com os 43 pontos, antes com os 42, né, que ele conseguiu arrancar um ponto ali do Cruzeiro, com esses 42 pontos aí. Antes desses últimos 4 jogos, infelizmente ele não conseguiu um resultado que lhe desse ali 1, 2 pontos a mais. E foi incrível, né? Em nenhum momento o Ceará ficou na zona de rebaixamento e na última rodada foi rebaixado. É impressionante como é o Brasileirão. Foi insana a última rodada. Não sei se o Léo vai continuar aí na dirigir, né, a continuar sendo técnico aí do Ceará, mas não foi um trabalho ruim, né? Só sofreu 40 gols. Olha só, gente, 40 gols. Ele sofreu apenas um gol a mais que o Mirassol. O time do Ceará sofreu apenas um gol a mais que o Mirassol. É inacreditável, né? E só que o ataque do Ceará era muito ruim, né? Marcou menos de um gol por jogo. 34 de saldo, de gols marcados ali. É muito pouco para 38 rodadas, né? Então o principal problema do Ceará é o ataque. Então, se o Ceará for, na minha visão aqui, analisando só esses dados, tá, família? Só esses dados, sempre lembrando. Analisando só esses dados, é só mexer no ataque. Arrumou o ataque, conseguiu ter um ataque ali que consiga finalizar mais, consiga gerar mais gols, vai resolver o problema do Ceará, pelo menos a curto prazo aí. Então, o principal problema do Ceará com certeza foi o ataque, muito pouco gol feito. Tá bom, família? Vamos seguindo aí? Esporte, né? O esporte já foi rebaixado há muito tempo, teve vários técnicos, né? O César tentou, só assumiu por assumir, né? Já estava rebaixado, vai ter que ser feito um trabalho aí massivo, né? Precisa ser analisado tudo que foi feito, né? O que foi feito em 2024 para fazer com que o clube subisse para a Série A e o que foi feito em 2025 para fazer o clube descer para a Série B novamente. Então vai precisar analisar de tudo em todos os lados
para conseguir reverter isso e trazer aí o Leão da Ilha novamente para a Série A, né? É uma campanha horrível, vendo o que o Sport fez, e é uma pena porque eu cresci vendo o Sport jogar, né? Tinha 7, 8 anos, o Sport era um clube de elite do futebol brasileiro, né? Assim como tantos outros, Paysandu, Santa Cruz, né? Tantos outros clubes aí que eram muito, a Portuguesa, né, de São Paulo ali, que eram times muito fortes, e hoje você Ponte Preta também, Paraná Clube, enfim, né? Então precisa ser feita toda essa análise muito mais aprofundada para poder resolver aí o problema do esporte, porque quem sabe aí consiga retornar para o Brasileirão, para a Série A do Brasileirão em 2027. Beleza, família? Seguindo aqui, Bahia, né? Nosso Bahia, Rogério Ceni aí, terminou em sétimo colocado no Brasileirão, né? Por um momento eu achei que o Bahia ia ser invencível ali, estava jogando muito bem, né? Até ser eliminado da Copa do Brasil, ali pelo Fluminense, ele tava imbatível, né? Eu acho que faltou elenco mesmo, tá? Porque Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Brasileirão, é isso, é muito jogo mesmo. Eu acho que ficou faltando mesmo esse probleminha aí de faltar jogador ali para, né, que mantesse a qualidade do jogo ali do Bahia para conseguir manter o ritmo, tá? Mas o Rogério Ceni está fazendo aí, na minha opinião, um excelente trabalho à frente do Bahia, né? Eu achei, como disse, né, eu achei que o Bahia ia levar essa Copa do Brasil, mas acabou sendo eliminado. E para mim ali o principal tem dois problemas no Bahia, né, gente? O Bahia ele faz muito gol, mas ele também toma muito gol. Então precisa ser analisado ambas as partes, tanto a parte, né, de ataque como a parte de defesa ali, né? Olhando somente aí os dados do Brasileirão, porque para um sétimo colocado com 4 gols de saldo é muito pouco, né? 4 gols de saldo aí, tá, família? Então, essa seria aí uma das análises aí que é possível fazer só por esses dados do Bahia, beleza? Vamos seguir então pro próximo? Bom, família, o próximo que a gente vai falar é claro aí que é o Abel do Palmeiras, né? Vice do Brasileirão, vice-continental aí, vice-campeão aí da Libertadores. Então, não podia faltar. O pessoal tem comentado bastante, eu tenho visto, e eu tenho sentido até o Abel na defensiva, né, sendo um pouco mais ríspido do que de costume, né? Ele já é ríspido, mas ele tem sido mais nas coletivas. A forma como todo mundo tem falado, né? Do Palmeiras, que gastou 700 milhões, que devia estar ganhando tudo e, gente, nem sempre o que investe mais vai ganhar. Pega ali o PSG, por exemplo, com anos sendo ali, ó, bilhões, bilhões sendo investidos, né? Foi ser campeão da Champions ali ano passado. Então, né? Tinha Messi, Mbappé, Neymar, não ia, cara, não ia. Então, nem sempre o dinheiro vai fazer com que um clube seja campeão, tá? A gente vê também na Espanha, né? Real Madrid, Barcelona, ambos investem bilhões, bilhões talvez, e nem sempre é o mesmo que ganha, né? Tendo que é o Real Madrid, tendo que é o Barcelona, mesmo ambos investindo ali, né? 600, 700 milhões de euros. Então, é preciso muito levar em consideração isso, né? Na minha opinião, o Abel faz um excelente trabalho, o cara trabalha muito bem e acontece, né? Aquilo que, inclusive, o Felipe Luiz fala, né? Ter um orçamento alto, ele te permite brigar por títulos. Não garante que você vai vencer. E é verdade, gente. E é verdade, tá? Ele brigou por título na Libertadores e brigou por título até a penúltima rodada do Brasileirão. Então, o orçamento permitiu que o Abel fizesse com que o time, né, com que o Palmeiras lutasse por título. Copa do Brasil é um caso à parte, porque foi um clássico, gente. E clássico não importa. Não importa. Pode ser. Vou dar um exemplo. Né? Tentar dar um exemplo é, que consiga ser similar, né? Ou trazer uma hipótese, por assim dizer. Vamos colocar ali que o Palmeiras está na primeira divisão e o Corinthians está na terceira. É só uma hipótese, gente. Só por estar desse jeito não quer dizer que o Palmeiras vai vencer. Tá? É o favorito? É, mas não quer dizer, pode perder.
Porque é clássico. E clássico não tem como dizer, né? Ah, não tem como cravar. Pode ter um favorito. Exemplo, Fla-Flu esse ano, Maracanã. O Fluminense foi lá e venceu. O mando de campo era do Fluminense e o Fluminense venceu, né? O Fla-Flu. Né? O primeiro jogo do Fla-Flu, o Flamengo venceu. É clássico, gente. O clássico não tem como prever, né? Na realidade, nenhum jogo tem como prever. Então a Copa do Brasil foi um clássico, o Corinthians venceu, tudo bem. Beleza? Teve o Paulistão, clássico, o Corinthians venceu. Claro que isso pesa, pesa, mas não deixa de ser ali o peso do clássico, né? Não tem como a gente é, pegar e só porque tem 700 milhões investido que o time vai ganhar tudo que não vai. Né? Ele vai te permitir lutar ali por títulos, e eu sou muito dessa opinião também. Beleza? Então, o Abel tá fazendo um bom serviço. Acho que a imprensa ataca ele demais e não deveria ser assim, tá? Tá certo, quem é palmeirense não tá feliz, mas o cara tá fazendo um bom serviço, um bom trabalho, né? Tá deixando um legado no Palmeiras e nem por isso, porque ele não conseguiu o título esse ano, que vão querer tirar o cara, né? Tem que deixar o cara trabalhar. Não foi, teve modificação demais no elenco esse ano. Então são vários fatores que influenciam isso, né? Com certeza o Abel, ele já pegou, já analisou, ele já sabe onde está o problema e provavelmente vai vir muito mais forte ano que vem aí. Tá bom, família? Então, e o pessoal que fica atacando ele, pô, para de ficar desfazendo do serviço dos outros, pô. Né? O brasileiro tem uma péssima mania de que todo mundo faz tá ruim, tá errado, e só o que eles estão fazendo tá certo, tá e tá bom. Então, fica complicado, né? Tem que saber reconhecer o serviço, o trabalho que o cara tá fazendo, né? E o Abel não tem o que falar. Beleza, família? Vamos seguindo aí pro Palmeiras, vamos sair do Palmeiras, vamos aqui pro Bragantino, que conseguiu manter aí, né? O Wagner conseguiu salvar aí o Massa Bruta de um rebaixamento e ainda conseguiu uma vaguinha na Sul-Americana. O contrato dele era até o final aí do ano, né? E acredito que vai ser renovado por causa dos resultados que ele teve, mesmo com a derrota contra o Inter ali, né, na última rodada. Só voltando um pouquinho pro Palmeiras, a gente esqueceu de falar dos números, né? 66 gols marcados e 33 gols sofridos, né? É uma quantidade muito baixa, né? Dá menos de um gol por partida sofrido e dá quase 2 gols por partida feito. Então, o que matou o Palmeiras essa temporada foi os detalhes. É um detalhezinho ali, um detalhezinho aqui, que fez isso. Porque não tem o que falar dos números. Sofreu pouco gol, fez bastante gol, né? Acho que o confronto direto ali contra o Flamengo, que foi, né, a derrota, né? Foram os três, perdeu os três. Foi o que impossibilitou aí o Palmeiras de não ter ganhado tudo esse ano. Tá bom, família? Então, só são alguns detalhes ali. Acredito que o ataque, o Abel já acertou, a defesa, pô, 33 gols sofridos. É muito pouco gol. É muito pouco gol. E isso é só o Brasileirão, né? Se a gente pegar a Libertadores ali, acho que tinha uns 18 de saldo de gol na Libertadores. Eu não lembro direito. Mas o Palmeiras fez gol pra caramba na Libertadores. Bem mais que o Flamengo. Né? Então, foram apenas pequenos detalhes. É aquilo, né? Se o Abel tivesse ganhado tudo, ele estaria no céu. Mas como ele não ganhou, ele tá lá no inferno. E eu nem sou palmeirense, hein, família? Nem sou palmeirense. Bom, voltando aqui pro Bragantino, né? O principal problema aí do Bragantino, com certeza, foi a defesa e o elenco, tá, família? O Bragantino, mais de 60% desses pontos já estava garantido já, quase no primeiro turno, tá, família? Então, quando mais da metade do time, né, principal ali, né, dos titulares, foi parar no DM, né, o Bragantino caiu de rendimento. E é normal, né? Ele não tem um elenco com 24, 25 jogadores que consiga manter o mesmo ritmo. Então, o principal problema aí do Bragantino nessa temporada, que nem nas temporadas anteriores, foi o elenco, tá? Precisa trazer peças fortes para serem reservas, não só ter um time com 11 titulares bons. Tem que ter 24 bons para conseguir manter a performance caso alguém se lesione. E já não é o primeiro ano que ocorre isso. É o segundo. Tem dinheiro, consegue fazer isso. Tá? Então, resolvendo isso, o Bragantino não vai sofrer. Não vai precisar viver essa loucura que foi as últimas 6, 7 rodadas aí do Brasileirão. Não precisava para isso. O Bragantino chegou a perder 9 seguidas. Né? Foi 57 sofrido. Mas antes estava bom demais. Beleza, família?
Então é só isso que eu precisava falar mesmo do Bragantino. Vamos pro próximo. Bom, família, agora vamos falar de Fluminense. Aí, Zubeldia assumiu o cargo e tocou o terror no Brasil. É o que eu tenho que falar. O cara, monstrão, destruidor. Aí, principalmente no Maracanã. Impressionante o que ele fez com o clube, né? E o Fluminense merece isso, com certeza, tá? Inclusive, eu tenho que fazer um vídeo sobre o Fluminense da SAF aí, que para mim tá sendo vendido a preço de banana, tá, família? Então eu vou fazer um vídeo, não tive tempo, mas tenho aqui já um esboço, tudo certinho para falar da SAF aí do Fluminense, que nem sei como tá. Eu vou ter que dar uma pesquisada mais a fundo para ver, porque é o quarto melhor time do mundo, levando em consideração, né, a Copa do Mundo de Clubes que teve esse ano, né, não pode ser vendido por 500 milhões, mesmo que tenha 6 bilhões para ser colocado ali ao longo de 10 anos, que é muito pouco dinheiro também. Né? 6 bilhões, se fosse em 2 anos, beleza. Né? Mas em 10 anos, muito pouco, gente, muito pouco. Colocar para deixar um time full time, levar brasileiro, Libertadores 2, 3 anos seguidos é muito pouco dinheiro. Tá, família? Então, o Fluminense aí, 50 gols marcados, 39 sofridos, muito pouco gol. É praticamente a mesma quantidade de gols ali que o Mirassol sofreu também. E muitos gols marcados ali, 50, mas ficou faltando. Acho que poderia ter sido mais ali. O probleminha tá no ataque ali do Flusão. Então precisa de fato aí dar uma mexida nesse ataque. O Zubeldia já melhorou bastante. Tava muito ruim, né? O Fluminense perdeu muito depois que voltou do Mundial. Perdeu 4, 5 jogos seguidos ali. Eu achei até que o Renato Gaúcho ia cair, mas não caiu, né? Conseguiu fazer voltar, vencer o time e tudo mais. No entanto, né, depois que foi eliminado ali da Sul-Americana, né, não deu mais. E o Zubeldia assumiu aí e tocou o terror geral aí. E venceu praticamente quase todas, se eu não me engano, no Maracanã. Então, sensacional o trabalho do Zubeldia. Garantiu vaga para a Libertadores, o que era possível, mas improvável. Ele conseguiu o improvável. Né? Impressionante aí o que o Zubeldia fez no Flusão. E boa sorte aí pro Flusão ano que vem na Libertadores. Beleza, família? Vamos seguir agora. Vamos falar aí do Corinthians. Né? Aí o Dorival com o Corinthians. O Corinthians está numa situação bem delicada, né, família? É conta que não acaba mais. E eu vou fazer um vídeo só sobre o Corinthians para abordar somente esse tema, porque é importante a gente falar sobre. Porque um time do tamanho, um clube, né? Tamanho do Corinthians não deveria, em hipótese alguma, estar passando por isso. Mas na minha opinião, tira Memphis, tira Garro, tira Yuri Alberto, tira todo mundo que tem salários exorbitantes. Joga só com a base, salário ali que seja compatível para os jogadores, mas nada de 3 milhões, 4 milhões, nada. Não dá para ter um salário desse jeito. É tapar o ralo e começar a arrecadar dinheiro. Né? O Corinthians tem a segunda maior torcida do Brasil. Fechou o ralo, né, com esses gastos. Eu acho que tem que tirar toda a diretoria, colocar ali o pessoal que realmente quer o bem pro clube. E aí vai resolver a situação. Com certeza vai resolver a situação. Tem aí o Guinegão aí, ó, base, tocando terror, né, fazendo ali jogos sensacionais. Então o principal problema do Corinthians é que eles gastam muito, né? E aí gasta demais, e aí não consegue pagar as dívidas. E agora com o Fair Play, que vai começar a ser implementado o ano que vem, a situação vai piorar e muito para o Corinthians. Então precisa ser feito algo urgente. E na minha opinião, a primeira coisa era vender todo mundo. Vende Memphis, Garro, vende tudo que é caro. Vende tudo que é caro. E aí começa a trabalhar com a base. Vai sofrer 1, 2, 3, 4, 5 anos. Mas aí, depois dessa tormenta, o clube vai voltar a ser o que era no passado. Tá, família? Vamos falar aí o que a gente tem de dados, né? 47 pontos em 38 jogos é muito pouco para um Corinthians, né? Muito pouco mesmo. É vergonhoso, na realidade. Ainda conseguiu uma vaga na Sul-Americana. 42 gols marcados, muito pouco, gente. Muito pouco gol marcado. E 47 gols sofridos. Até que não é tanto gol ali, né? O ideal seria ali uns 42, 41, talvez, gols sofridos ali. Mas o principal problema aqui tá o ataque, tá, gente? É o ataque. Muito pouco gol feito. 42 gols feitos ali é muito pouco. Aí que tem o Yuri, tem o Memphis. Não, muito pouco gol. Né? Então é muito dinheiro para pouco gol feito. É muito dinheiro para pouco gol feito. Então
tem que se livrar já. Ó, tchau. Pega, vende o máximo de valor que conseguir e vamos embora. Porque não dá, né, para continuar dessa forma. Gente, não sou corintiano, tá? Não sou corintiano. Mas a situação do Corinthians não pode ficar assim, sem sombra de dúvidas, tá? Então, o principal problema do Corinthians esse ano, além dos gastos excessivos, né, que é totalmente desnecessários, pelo menos na minha visão, é claro, não tô lá internamente para saber, foi o ataque aí também, tá? Era para ter feito, né, com o valor que é pago, muito mais gol. Beleza, família? Vamos seguir aí pro próximo, que é o Botafogo. Ancelotinho aí, como o pessoal chama carinhosamente. O Fogão aí, 63 pontos, 38 partidas, 17 vitórias, apenas 9 derrotas. Muito gol feito, viu? E o Botafogo sofreu muito pouco gol, 38. Sofreu menos gol que o Mirassol. É um detalhe mesmo. Aqui, a situação do Botafogo foi a mesma situação do Palmeiras, né? Um detalhe ou outro ali que fez com que o clube perdesse pontos durante o Brasileirão. Porque em questão de números, tá bem bacana, né? Não ficou uma média ali de um gol por partida sofrido, né? E o Botafogo, por exemplo, perdeu ali sofreu 2 gols contra o Fortaleza, agora na última rodada, sofreu 3 gols do Flamengo. Então, assim, né? Se a gente pegar se partida por partida, teve partidas que não sofreu gol, né? E teve outros que sofreu mais. E ficou com essa média de 1 gol por partida aí sofrido. E fez bastante gol. Então, para o Botafogo é trabalhar os detalhes, analisar, ver o que foi errado, né? Tem um mês aí, né, antes do início dos estaduais, 1 mês e 3 dias, analisar tudo isso, corrigir isso, porque em si, né, o elenco do Botafogo é um elenco forte. Ficou na parte de cima da tabela, mas, né, não era para ter ficado em sexto, talvez ali um terceiro colocado, quarto ali, né, estourando. Quinto, sexto já não era para ter ficado, né? Era o atual campeão da América, era o atual campeão brasileiro, era para ter mantido a mesma força. A gente sabe que saiu muitos jogadores, né? Mas mesmo assim foi decidido no detalhezinho mesmo, um detalhe ou outro ali que tirou alguns pontos do Botafogo, porque nos números, quando você olha ali somente os números, sofreu muito pouco gol, fez bastante gol. Então o problema foi um detalhe ou outro, só corrigir isso. Eu acredito que o Botafogo venha forte, provavelmente vai conseguir, né, a vaga ali, se o Cruzeiro ou o Fluminense for campeão da Copa do Brasil, a vaga daí do Botafogo já está garantida na Libertadores, né? E se for para pré-Libertadores, provavelmente consiga essa vaga. Beleza, família? Bom, agora a gente vai falar do Juventude aí, família. E o Juventude, que era aí o Carpini, não está mais no cargo, né? Ele estava só até a última rodada aí do Brasileirão. Tá sem técnico no momento, mas é preciso reavaliar muita coisa aí. Principalmente o setor defensivo do clube, tá? 69 gols tomados, é muito gol. E 35 gols. Você pode ver que tá sendo uma média, 35, 37, 38, alguns ali, né? Então, o principal problema aí do Juventude foi a defesa, né? Eu acho que o pessoal precisa analisar bem, ver o que está ocorrendo aí na defesa, no setor defensivo e melhorar isso, tá? Pro Juventude, Série B 2026, espero aí que consiga se sair muito bem. Tem time para isso, tá? O problema está na defesa. Melhorou a defesa, provavelmente vai subir novamente para a Série A. E aí, analisar 2024, o que foi feito, igual no esporte, né? Analisa o que foi feito em 2024, o que foi feito em 2025, e aí consegue, né, uma aferição real do que precisa ser modificado ou não para voltar a performar bem aí em 2026 e conseguir o acesso para a Série A novamente. Beleza? Seguindo aqui, Grêmio agora, né? Nono colocado. Chegou um momento ali que eu achei que o Grêmio ia ficar na mesma situação do Inter, né, velho? Mas o Mano aí conseguiu resolver. Não sei se vai ficar ou não. Mas ali, outro problema. E olha, família, vocês conseguem observar? A maioria dos clubes, o principal problema é a defesa, gente. A defesa, 50 gols sofridos. É muito gol. É muito gol. 40, 41, 42 até. Mas acima disso já fica muito, né? E fez só 47 gols. Fez mais do que um gol por partida. Mas pro Grêmio, pro elenco do Grêmio, era para ter sido melhor. Então, o principal problema aí, eu acredito que é o fator defensivo. O Mano deve ter, provavelmente. Não sei se vai ficar, se não vai. Até o momento do vídeo, ele ainda era o treinador do clube, né? Mas precisa resolver o fator defensivo aí e melhorar um pouquinho o ataque, né? Mais 47 gols é até que aceitável aí para 38 jogos, né? Mas se tivesse sofrido 35 gols, provavelmente estaria ali entre quarto e quinto colocado. Então,
principal problema é a defesa. Gol fez. Beleza, família? Vamos seguir aí. Vamos pro próximo. Vitória, que escapou, né? Ficou muito tempo na zona de rebaixamento e conseguiu escapar. E aí fez um trabalho sensacional. Conseguiu livrar aí o Vitória do rebaixamento. Já é a quinta vez que ele consegue livrar um clube do rebaixamento. Sensacional. Ele resolveu o problema. E eu acredito que ele tenha conseguido identificar que o principal problema do Vitória, né, não só do Vitória, né, do Sport também, enfim, de outros clubes, era a questão defensiva e a questão de elenco, né? Há uns meses atrás, uns 3, 4 meses atrás, 3 meses mais ou menos, né? Estava analisando ali os dados dos resultados e parecia que não só o Vitória, o Sport também tinha esse problema, né? Chegava ali 72, 75 minutos do segundo tempo, parecia que perdia o gás, o time, né? Os jogadores não conseguiam mais correr, não conseguia mais dar conta, e aí abriu o bico. Porque na maioria das vezes o Vitória saiu na frente dos jogos, no Brasileirão. Né? Então o principal problema ali talvez seja o condicionamento físico do clube, né? Dos jogadores que compõem o elenco ali do clube, né? E a questão defensiva, né? Resolvendo isso, né? Acho que já conseguiu identificar. Resolvendo isso, o Vitória vai se sair muito bem, sem sombra de dúvida. Beleza? Parabéns pro Vitória, permaneceu aí na Série A. Excelente aí, né? Para vocês. Beleza? Agora vamos falar aí do campeão brasileiro, campeão da Libertadores, né? Como diz ali o BAP, né? Campeão da porra toda aí. 79 pontos, 23 vitórias, 5 empates, 5 derrotas e 10 empates. 78 gols marcados. E aqui, gente, é aquilo que eu falei. O principal detalhe é a zaga. Apenas 27 gols sofridos. E isso porque esses 27 gols sofridos, num vídeo anterior que eu fiz ali a análise, se vocês voltarem ali, uma análise que eu fiz, acho que faltava 7 ou 8 rodadas pro final, né? O Flamengo não estava em primeiro. Né? O principal problema que eu tinha identificado no Flamengo era a zaga. Porque nos primeiros 17 jogos, era 17 ou 16? 16 ou 17 jogos, o Flamengo tinha sofrido apenas 9 gols. E daí dos outros 17 jogos, tinha sofrido 15 gols. Então ele sofreu bem mais, quase o dobro de gols, né, no retorno ali. Né? E isso foi o que fez o Flamengo cair para a segunda colocação. Né? Mas depois o Flamengo conseguiu tomar aí a liderança do brasileiro. Então, mas aqui no geral, né, o principal detalhe é o fator defensivo. Sofreu apenas 27 gols e foi decisivo para o Flamengo garantir esse título do brasileiro. Né? Então, o fator defensivo foi primordial aqui para o Flamengo ganhar o título brasileiro. Se ele tivesse sofrido 40 gols, ele não teria ganhado. Não teria ganhado o brasileiro. Né? Mas ele sofreu ali 27 gols. Né? E isso porque decaiu bastante, né, no segundo turno aí, a defesa do Flamengo. Porque se tivesse mantido o que foi ali o primeiro turno, teria sofrido ali uns 20, 21 gols. Né? Estaria mais lá em cima ainda o Flamengo. É que decaiu mesmo ali a defesa do Flamengo, talvez o cansaço, né, o desgaste físico, talvez. Mas o principal fator aí foi a defesa do Flamengo. Beleza? Seguindo aqui, Fortaleza, pensei que ia conseguir, né? Pensei que o Lion ia conseguir aí sair, né, do sufoco. Chegou a sair na penúltima rodada, mas acabou perdendo pro Botafogo ali e acabou sendo rebaixado. É doideira o que acontece, né? O Brasileirão é insano mesmo, família. Não sei se o Palermo vai ficar, né, à frente do Fortaleza ainda, até o momento desse vídeo. Ele ainda era o técnico do clube, né, mas vamos ver aí como é que vai ser feito, tá? 58 gols sofridos. Né? Tá na cara que o principal problema ali é o fator defensivo também. Né? A maioria dos clubes brasileiros, o principal problema é na defesa, gente. Tá escasso zaga no Brasil. É o que eu consigo ver. Né? O principal problema aí é a defesa no Fortaleza também. Beleza? Vamos seguir aqui, família, pra gente não demorar muito. O Santos aí tinha que colocar a fotinha do Neymar aí, comemorando, mostrando a língua pra nós, porque ele conseguiu livrar, né? Não só o Vojvoda aí, mas ele conseguiu livrar o Santos do rebaixamento. Né? E ainda conseguiu uma vaga na Sul-Americana. É impressionante o que o Santos fez nos últimos jogos. Deu sorte também, né? Do Juventude já estar rebaixado. Deu sorte de o Cruzeiro estar numa semifinal, né? De já estar tudo decidido na última rodada, né? E venceu o Cruzeiro. Então, são vários fatores. É aquilo que eu falei lá no início, né? O campeão também precisa de sorte, né? E no caso aí, o Neymar aí
que não tem dúvida que é um grande campeão, teve isso também e conseguiu aí ajudar o Santos a escapar do rebaixamento. Garantiu aí a Série A e ainda garantiu uma Sul-Americana, beleza? E para finalizar, a família, né? A gente não podia falar do Cruzeiro, para mim aí é o principal clube que vai destruir ano que vem, na minha percepção. Né? Tá apenas 31 gols sofridos e 55 gols marcados. Também foi decidido no detalhe, assim como o Botafogo, assim como o Palmeiras, tá? Detalhezinhos ali que impossibilitaram o Cruzeiro de ser campeão. Então tá ficando interessante, né? A gente tem ali 3 clubes no detalhezinho que não permitiu que eles fossem campeão brasileiro. Ano que vem vai ser top. Para fazer uma excelente campanha de Libertadores, tem tudo para garantir aí o título da Copa do Brasil, tem tudo aí para fazer um excelente Brasileirão em 2026. O Cruzeiro vem forte e eu acho que é até por isso que, né, que nem o BAP falou ali, do Flamengo que vai investir, se for necessário, 1 bilhão para manter o Flamengo no topo. E vai precisar fazer isso porque o Cruzeiro vai vir forte. Botafogo também tá forte. Foi um detalhe ou outro. O Fluminense tá ali, o Palmeiras vai vir forte também. Vai ter mais entrosamento com isso, né? Porque foi modificado muito no meio do ano o clube, o elenco. Então, vai ser sensacional esse Brasileirão de 2026, família. Beleza? Só para finalizar, né? Dar as boas-vindas aí ao Atlético Paranaense, né? Ao Coritiba, ao Remo e à Chapecoense. Aí os 4 clubes que garantiram o acesso à elite do futebol brasileiro. Beleza? Vai ser muito bom mesmo aí o Brasileirão 2026. E é isso aí, família. Precisava fazer essa análise, trazer esses detalhezinhos, né? Espero que tenham assistido até o final. Se assistiu até o final, comenta eu assisti até o final, beleza? Deixa um like, se inscreva, vai ajudar demais, tá? Vai sair mais vídeo aqui do Flamengo e do Cruz Azul, vai sair vídeo da Copa do Brasil, vai sair vários outros vídeos aí para vocês. Beleza, família? Tenho todos aí uma ótima semana, porque hoje que estou gravando é dia 8, né? Bom serviço, aproveitem a semana. Tem Copa do Brasil, jogo de ida e jogo de volta no final de semana. Tem Intercontinental, então aproveitem o máximo possível, tá? Tenham todos aí uma ótima semana e até a próxima.